Tô vendo ninguém? Tô vendo vocês não, mas já já liga a luz pra gente eu poder ver vocês. Mas querido, a graça e a paz de Cristo a todos. Amém. É um prazer poder compartilhar da palavra com vocês, do que tenham ouvido de Deus, do que tenham aprendido com Deus. Espero que seja útil, que seja edificante, principalmente porque nós temos aprendido a partir da palavra de Deus. Hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 40. Salmo 40. Ao longo desse estudo, nós vamos o tempo todo ler o Salmo 40, então você pode marcá-lo, você pode deixar já marcado aí, que nós vamos revisitar o texto, o Salmo 40. Vamos ficar de pé, se você puder, fique de pé para a gente nos concentrar nessa leitura. Cada parte é muito importante para a nossa reflexão. Salmo 40 diz o seguinte na palavra de Deus: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Que sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua palavra: grande é o Senhor. Quanto a mim, eu sou pobre e sou necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. O Senhor cuida de mim. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós nos achegamos a Ti em oração, porque nós queremos continuar em adoração ao Senhor, Deus. Senhor, nos ajuda a ouvir da Tua palavra, nos ajuda pelo poder do Teu Espírito Santo, que realmente nós tenhamos os ouvidos abertos para Te ouvir, Senhor. Meu Deus, e que naqueles dias mais difíceis, nós não venhamos a esquecer da grandeza de quem Tu és, da obra maravilhosa que o Senhor já fez em nossas vidas e tem feito, e principalmente, Deus, do Teu sacrifício com Jesus Cristo derramando Seu sangue naquela cruz. Não nos ajuda, Deus, a negligenciar tão importante e maravilhosa graça em nossas vidas. Senhor, eu Te oro que em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor traga consolo. Age, Senhor, age com Teu Espírito trazendo consolo a cada um de nós. Nos ajuda a dar sabedoria para lidar de maneira adequada com os desafios da vida. E que nenhuma dor, que nenhuma ferida, que nenhum espinho nos tire o olhar de Ti, Cristo. Nos
desvie o foco do Senhor. Obrigado, Deus. O Senhor é bom. Apesar de nós, o Senhor é bom e cuida de nós. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Você gosta de música? Acho que todo mundo gosta de música, né? Nunca conheci uma pessoa que disse, não sou muito fã de música. Acho que todo mundo gosta, né? Algumas pessoas gostam de um ritmo, de um estilo, outras pessoas gostam de outro estilo, mas todo mundo gosta de música. E isso não é de agora. A vida, desde que existe ser humano, as pessoas gostam de música. Eu estava vendo um vídeo hoje mesmo de um arqueólogo mexendo com pedras e ele mostrando que há muitos e muitos e muitos anos os homens utilizavam pedaços de pedra e faziam daquelas pedras um instrumento. E ele mostrando como era executada a música e aquelas pedras, e mesmo assim era bonito. O ser humano gosta de música e Deus parece se agradar também com isso. E os salmos são músicas, são canções. A gente, quando estuda, às vezes nós nos atemos muito à letra, que é essencial, e nós podemos até mesmo esquecer de que os salmos são canções, são poesias que foram feitas, né? Então, cada salmo, ele é uma poesia de alguém que passou por uma situação, que escreveu de maneira de coração, mas que ao longo do tempo foi reunido e foi cantado no templo, foi cantado no povo judeu e é cantado até hoje na igreja. Mas pensando em música, ao ler o Salmo 40, eu lembrei de uma banda muito famosa mundialmente, uma banda irlandesa chamada U2, e eles estavam há muitos anos gravando um CD, lá na década de 80, começo da década de 80, 82, 83, e eles estavam gravando esse CD, essas músicas, e eles já tinham concluído quase tudo e faltava a última música. O tempo no estúdio estava acabando, eles já tinham gravado os instrumentos, mas ainda não tinha letra para a última música do CD. O CD todo, a temática era sobre guerra. Eles na Irlanda, naquela época, tinha muita guerra civil, todo mundo conhecia alguém que tinha perdido um familiar na guerra, aquele sentimento de dor, de perca, as feridas da guerra, e a temática toda era sobre isso. E eles estavam naquele momento, tinha pouco tempo para terminar essa música, então o vocalista tirou da mochila a Bíblia dele, abriu no Salmo 40 e disse, já sei, a letra da música vai ser o Salmo 40. E os músicos olharam, leram, eles adaptaram e decidiram que aquela música, realmente a letra seria 40, a música chamada inclusive 40, né? Em inglês 40, né? Mas a ideia é, porque até mesmo uma banda que não faz música para ser cantada na igreja, porque para eles também faz sentido cantar isso. Eu esperei pacientemente no Senhor, eu coloquei nele a minha esperança, no dia da angústia, no dia da tristeza, eu esperei do Senhor, Senhor, apressa-te a me ajudar, e assim por diante. Por que será? Talvez porque todo ser humano tem essa experiência. Toda pessoa sabe o que é viver um dia de angústia. Toda pessoa tem a noção de se sentir só, de se sentir perdido, de se sentir no deserto. Todas as pessoas um dia já se sentiram como salmista. Todo ser humano consegue se identificar com esse sentimento de perda, de angústia. E aqui a gente tem no Salmo 40, que é uma oração por livramento, de louvor também, mas é sobretudo um clamor. Nós podemos acreditar que foi escrita pelo rei Davi, ou uma pessoa que escreveu em homenagem ao rei Davi, mas podemos crer sim que Davi foi o autor desse salmo. Os salmos, como eu disse, são canções. Todo o livro de salmos nós podemos dividir em 5 partes ou 5 livros dentro de um livro. O livro primeiro é do Salmo 1 ao Salmo 41. Esses salmos normalmente são atribuídos a Davi. Então esse Salmo 40 já está no finalzinho dos salmos escritos por Davi.
E ele está falando nesses últimos salmos sobre algo muito parecido. Se você for ler a Bíblia com os salmos, você vai perceber que o 38, o 39, o 40 e o 41 têm suas semelhanças. O Salmo 70, por exemplo, ele quase todo está dentro desse Salmo 40. Há uma relação de louvor, de clamor, de petição, há uns lamentos. Os estudiosos gostam de chamar esses capítulos, aqui de 38 a 41, de os lamentos, ou os 4 lamentos, porque a gente vê muita oração, a gente vê confissão de pecados. A gente pode ver então, nesse Salmo 40, 4 pontos. Quero sua atenção, porque a gente vai ler o texto e vamos tentar identificar esses pontos. Em primeiro lugar, a necessidade de um livramento. Em segundo, a necessidade de enxergar o livramento vindo da parte do Senhor. Uma terceira parte, a gente pode perceber nesse salmo o testemunho que eu dou na congregação, na comunhão, a partir desse livramento. E o momento final, versos 13 a 17, o escritor Davi parece falar sobre ele se reconhecer novamente incapaz, ele se aperceber como alguém que no fundo, ele precisa de Deus. Ele não vai conseguir continuar se não for pela força de Deus. E ele poderia concluir dizendo, tudo deu certo. Ele poderia dizer, as coisas fáceis. Ele está no salmo reconhecendo, eu sou pobre, eu sou necessitado de Deus, mas o Senhor. A gente vai ver que isso não é fácil, mas é possível. Uma espiritualidade equilibrada. Mas vamos ao Salmo 40. A gente vê ele começando dizendo: depositei toda a minha esperança no Senhor. Algumas versões vão dizer: esperei pacientemente no Senhor. Aqui a ênfase está na palavra esperar. É como se Davi estivesse falando: eu esperei, e esperei, e esperei mais, e eu esperei ainda mais pacientemente no Senhor. O quanto a gente consegue realmente aguardar, esperar. O quanto a gente vive em dias tão corridos que aguardar de Deus, esperar de Deus é tão difícil. A gente vive na sociedade, num mundo onde não tem tempo para nada. Se está demorando um pouco, a gente já sente que está perdendo algo urgentíssimo. E essa sociedade corrida vai nos contaminando. A nossa espiritualidade começa a ser também desse jeito. Por que que Deus ainda não me respondeu? Por que que ainda não aconteceu de acordo com como eu oro para Deus? A minha fé sendo influenciada pelo mundo. Às vezes a gente não se apercebe disso. Mas isso também é se amoldar ao mundo. Eu lembro que antigamente, para a gente entrar na internet, era uma luta, né? Tinha que esperar até meia-noite. Aí ligava para ser só um custo, né? Aí ficava a partir de meia-noite e a internet demorava, fazia aquele barulhinho e a gente ficava esperando, porque era o horário que dava, pobre, né? E esperava, e a gente ficava e usava aquele tempo e depois agora só no outro dia.
Hoje em dia, num celular, você tem facilmente internet. Hoje em dia, em casa, você consegue ter uma internet rápida, mas se ele não funciona na hora, você já fica impaciente. Tem gente que você mandar uma mensagem ou receber uma mensagem no WhatsApp e não responder logo, a pessoa já fica angustiada. Que pressa é essa? Que pressa é essa que a gente precisa estar o tempo todo, o tempo todo? Será se a nossa espiritualidade também não está contaminada por essa pressa? Deus, por que o Senhor não respondeu ainda? Deus, por que eu ainda estou com essa angústia? Deus, por que o meu problema persiste e o Senhor ainda não resolveu? E o salmista começa: eu esperei, 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 esperei. Que a gente possa aguardar em Deus. Vale a pena aguardar em Deus. Se é no Senhor, vale a pena esperar. Amém? Então nós precisamos estar atentos a isso. Ele continua dizendo que realmente nem sempre é fácil esperar, mas sempre o Senhor escuta a nossa oração, o nosso pedido de socorro. O texto diz que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quanta paz a gente deveria ter em saber que Deus ouve sempre a minha oração, de que o meu pedido de socorro, a minha súplica, Deus nunca tampa os ouvidos para ouvir. Ele sempre está disposto a me ouvir. Isso precisa fazer parte da minha oração, uma crença real de que ainda que eu não tenha resposta, eu sei que Deus está me ouvindo. E o texto continua dizendo, versículo 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Você já se sentiu nesse fundo do poço, com os pés na lama, aquela angústia onde é difícil continuar, onde é difícil até mesmo pensar, onde é difícil falar com qualquer pessoa, eu quero me isolar, eu quero ficar só, porque tudo que eu consigo sentir é angústia, tudo que eu consigo sentir é dor e sofrimento. Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve uma noite escura na alma? Havia um monge há muitos anos atrás que ele disse que era isso. Às vezes a gente tem uma noite tão escura que até a alma fica escura, onde a gente não quer continuar, a gente não quer nem mesmo ouvir alguém dizer que é para a gente continuar. E é isso que ele está falando: eu me senti no atoleiro de lama, os meus pés estavam afundados em lama. A gente não sabe o que Davi estava se referindo, talvez a um acontecimento ruim da sua família, talvez a morte daquele filho que ele teve, talvez um problema simples de governo, talvez um pecado, uma perseguição dos inimigos, o conjunto de dificuldades. Mas todo mundo sabe o que é sofrer, todo mundo conhece a experiência de sentir dor, de buscar em Deus algum alento e às vezes não encontrar, pelo menos não no primeiro momento. Jeremias, o profeta Jeremias, sentiu isso. O texto diz, lá em Jeremias 38, dos versículos 3 a 6, Jeremias estava anunciando, ele estava pregando a verdade, ele estava dizendo: olha, o Senhor está avisando que aqui o povo de Judá, Jerusalém, os babilônios vão vir, e vocês foram tão rebeldes que não adianta resistir, não adianta batalha, se renda que é menos pior. E as autoridades irritadas com Jeremias, como é que ele fala isso, e os soldados estão ouvindo isso, e eles decidem acabar com Jeremias, porque ele está colocando todo mundo para baixo. Então acontece isso, né? Jeremias 38, dos versículos 3 a 6. Jeremias anuncia novamente aquelas autoridades. O profeta Jeremias, capítulo 38, do 3 ao 6. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: esse homem Jeremias tem que morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, está desencorajando todo o povo
com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a ruína. Então o rei Zedequias respondeu: ele está então em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna, num poço de Malaquias, o filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna, e naquela cisterna não havia água, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Jeremias foi literalmente jogado num poço de lama. Ele literalmente se sentiu num poço repleto de lama, onde ele se apercebeu que ele não iria sobreviver, porque não tinha alimento, não tinha água. E eu fico imaginando como Jeremias pensou. Você consegue imaginar? Eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo ao Senhor, e eu estou me encontrando agora para morrer. Eu anunciei, Senhor, o que você disse para me anunciar, eu tenho sido fiel há anos, e eu estou aqui jogado para morrer. Eu estou nessa lama e eu não consigo encontrar esperança. Eu acho que Jeremias pensou por aí. Mas Deus esperou um momento e buscou ajudá-lo. O texto diz que logo depois Deus envia uma pessoa de fora da nação para vir e solicitar ao rei: Jeremias é um bom homem, nós precisamos tirá-lo. E ele consegue tirar Jeremias daquele lugar. Mas antes dele sair e ter aquele alívio, o quanto Jeremias teve que passar por aquele sofrimento. Eu acredito que Deus utilizou aquela dor, utilizou aquela angústia, utilizou aquele momento com os pés na lama, para que ele pudesse ser retirado ainda mais confiante em Deus. O quanto a gente está nesse momento no fundo do poço, mas Deus pode usar isso para o nosso crescimento. O desafio é se manter fiel quando a gente está lá, ainda na lama. O profeta Jonas teve uma experiência semelhante, mas diferente de Jeremias, não foi por obedecer a Deus que ele foi para o fundo do poço. No caso dele, ele foi engolido pelo peixe por causa da desobediência a Deus. O texto bíblico conta que Jonas deveria pregar a Nínive, ele desobedeceu, foi jogado pelos marinheiros no mar, então aquele grande peixe lhe engoliu. Então Jonas percebe onde ele está, a situação, aquele total desalento, aquele dia de angústia, e ele recita uma oração muito parecida com o Salmo, que é um dos textos que eu considero mais bonito na Bíblia. Jonas capítulo 2, você pode ouvir a leitura, mas você quiser acompanhar, Jonas capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico, com uma canção de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor então deu ordens àquele peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Em terra firme. Engraçado como o salmista se sente de maneira parecida. Ele se sente no fundo do poço, mas então ele sai e, como ele diz, o Senhor colocou os meus pés sobre terra firme. O Senhor me colocou sobre a rocha firme. Mas enquanto a gente está na angústia, é difícil ser fiel, é difícil continuar louvando a Deus, é difícil continuar cantando canção de gratidão. No momento da angústia, na maioria das vezes,
nós não conseguimos discernir as coisas muito bem. A gente nem mesmo consegue saber, Senhor, essa situação que eu me encontro é porque eu tenho sido obediente ao Senhor, ou a situação que eu encontro é pelo contrário, porque eu tenho sido desobediente a Ti, Deus. E a gente busca em oração, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E quem dera Deus pudesse responder sempre, mas Ele às vezes fica em silêncio. E eu preciso novamente esperar pacientemente ao Senhor. Mesmo que a gente não reconheça se é por obediência ou desobediência, ainda que seja bom descobrir, mas o mais importante é como nós reagimos diante do sofrimento. Como eu reajo quando os meus pés estão afundando na lama. Como eu reajo quando eu não sinto vontade de engrandecer o nome de Deus. Como eu reajo diante da dificuldade. Com fidelidade ou com infidelidade. O próprio salmista, Davi, continua falando sobre isso. Versículo 3 e 4, ele diz: Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Fidelidade. E ele continua no versículo: E não vai atrás dos orgulhosos, daqueles que se afastam para seguir deuses falsos. Infidelidade. O quanto os nossos sofrimentos fazem parte do nosso crescimento na fé cristã. É por fidelidade. A gente precisa confiar em Deus. Mas quanto também as nossas dores e os nossos sofrimentos são por infidelidade, são por desobediência, são por pecado. E que Deus está fazendo justiça. Jeremias ou Jonas? O quanto as dificuldades são a partir dessas duas coisas. É preciso a gente refletir sobre isso. Se é por fidelidade ou por infidelidade. O texto diz que o infiel, aquele que não busca o Senhor diante da dificuldade, ele procura em falsos deuses. E a gente tem um leque enorme de falsos deuses. Hoje em dia pode ser o dinheiro, pode ser as minhas coisas, pode ser a minha própria força. Qual é a idolatria que está ao nosso canto, soprando em nosso ouvido? Pode ser uma outra pessoa, pode ser até mesmo, literalmente, outra espiritualidade. Qual é a idolatria que está ao nosso redor? Tem um teólogo muito conhecido que ele disse que o nosso coração é uma máquina de fazer ídolos. Todo mundo adora alguma coisa ou alguém. A questão é se nós estamos adorando ao verdadeiro Deus ou a um falso Deus. Porque adorando nós estamos. Há um outro texto que diz que você se transforma naquilo que adora. Você se transforma naquilo que adora. Se você adora a Deus, a Jesus Cristo, você se transforma em Cristo. Você se parece a cada dia mais em Jesus. Se você adora qualquer outra coisa, você vai se transformar nessa outra coisa. Que ídolo está falando ao teu ouvido? E que você precisa imediatamente abandonar e seguir a Cristo. O salmista se percebe nesse caminho, nesses dois caminhos, nessas duas possibilidades, mas ele diz: feliz é aquele que busca no Senhor a sua confiança, que não desiste por causa do mal, que não desiste de Deus por causa da maldade. Pelo contrário, busca em Deus confiar e ter os pés firmes. O próprio Davi, nesse salmo, admite que algumas vezes ele sofre não por fidelidade, mas porque ele pecou. Mais na frente, versículo 12, você vai passar do 4 até o 12, ele conta sobre como o pecado tem atrapalhado ele a ser fiel. Ele diz o texto, versículo 12: Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver, mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração já perdeu o ânimo. Qual serão os pecados que nos fazem perder ânimo? O quanto a gente foge desses ídolos e pecados que nos distanciam de Deus. Coração que perde o ânimo, coração que se entristece tanto que é difícil ser fiel a Deus. Às vezes a gente precisa apenas
confessar um pecado. Eu conheço uma pessoa que ela tinha uma dificuldade de se sentir bem com Deus, e a sua espiritualidade tinha dificuldades de estudo da palavra, de oração, de serviço. E aquela pessoa se encontra nessa situação, até que um dia ela confessa diante de todos: meu pecado é esse e esse. E aquela pessoa se transformou. A pessoa se transforma diante disso. Porque quão poderoso é confessar o pecado diante de outros, de uma pessoa que você confia. O próprio Davi fala disso: os meus ossos doem, sofrem enquanto eu não confessei o meu pecado. Compartilhe as tuas angústias, compartilhe inclusive os teus pecados, confesse. Há uma capacidade grandiosa de Deus agir, de Deus trazer alívio ao teu espírito, à tua alma, quando você confessa um pecado, quando você compartilha com outra pessoa as tuas angústias, as tuas dores. Não esconda as tuas incertezas, não esconda o teu pecado. Compartilhe com alguém da sua confiança. Se você tem uma angústia tão forte, nós temos vivido tempos tão difíceis, com tantas pessoas doentes, síndromes depressivas, quadros depressivos. A gente precisa falar mais, a gente precisa compartilhar. Se for preciso, utilize da graça de Deus de ser cuidado por um profissional. Isso é graça de Deus, que se expande por outras pessoas. O quanto Deus pode usar alguém em que você compartilha uma dor, uma angústia. Apenas não continue calado. Compartilhe com outros. Deus nos purifica quando nós compartilhamos, quando nós reconhecemos a nossa necessidade, a nossa pobreza espiritual. Deus também nos purifica quando confessamos o nosso pecado. O texto diz, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quanto alívio Deus pode dar àquele que confessa o seu pecado e muda de vida, muda de caminho. Deus nos purifica, Deus nos dá uma nova canção àqueles que não desistem diante do mal e do problema. Mas o Salmo 40 continua, versículo 5: no dia da dificuldade, no dia da angústia, no dia onde os seus pés estão na lama, relembre de tudo que Deus já tem feito. Às vezes nós temos muita dificuldade de olhar para trás e ser agradecidos por que Deus já fez. O versículo 5 diz: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Às vezes a gente se comporta como uma criança, né? A criança, você dá um presente para ela, ela pode gostar muito, mas quando passam uns dias ela já começa a gostar menos. Passa uma semana, aquele brinquedo já está jogado e ela já quer um brinquedo novo. E a gente vai dizer: oh, mas você já tem tanto brinquedo e a sala já está cheia de brinquedo e para juntar é um trabalhão e tudo mais, mas quer algo novo, não tem esse negócio demais. Não tem gratidão pelos que eu já ganhei. O quanto a nossa fé se parece com essa criança, o quanto a nossa fé é infantil a ponto de o que Deus já fez por nós, alguns dias depois a gente vai esquecendo e eu já quero algo novo de Deus, porque eu quero receber e eu não quero esperar pacientemente no Senhor. A nossa espiritualidade não pode ser baseada numa infantilidade, onde eu não sou grato por que Deus já fez. Deus é bom, Deus nos abençoa continuamente, mas nós precisamos olhar e ver quanto Deus já tem feito, quantas maravilhas Deus já tem feito. Será se você já agradeceu a Deus hoje pela vida, por tudo que Deus tem te dado? Todos nós temos coisas para agradecer ao Senhor, e o Senhor se alegra quando nós somos gratos. Que a gente tenha na nossa boca também canção de agradecimento. O versículo 6 diz: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Aqui é um texto muito interessante. O Davi está falando: o Senhor não quer em primeiro lugar sacrifício. O povo naquele tempo, no Antigo Testamento, pegava um animal, pegava cereal, o que ele tinha disponível e dava em sacrifício. E Deus está falando já por meio de Davi:
não é realmente isso que me agrada. O que me agrada é quando vocês me obedecem. É isso que realmente alegra o meu coração. O versículo diz: abriste os meus ouvidos. A palavra abrir aqui é também utilizada para dizer obedecer. Abriste os meus ouvidos, ou você me obedeceu. Sabe quando a gente fala, entrou por um ouvido e saiu por outro? Ou seja, não respondeu, não obedeceu o que eu disse. Menino, tu não ouve nada que eu falo. O que é que isso significa? Por que você não obedeceu o que eu disse? Ouvir tem a ver com obedecer. Às vezes Deus permite uma dor para que a gente abra os ouvidos e a gente venha obedecê-lo. A dor pode ser um instrumento para deixar os nossos ouvidos mais sensíveis ao Espírito Santo, ao que Deus quer falar, ao que Deus quer fazer na nossa vida. Enquanto isso nós ficamos reclamando, enquanto Deus quer apenas que a gente ouça, quer apenas que a gente obedeça. Na próxima oportunidade, onde vier a angústia, pense: o que será que Deus quer me ensinar com isso? Será se Deus está querendo que eu ouça melhor alguma coisa? Ore a Deus: Senhor, o que eu preciso ouvir de Ti? Senhor, ajuda para os meus ouvidos ouvirem e assim eu Te obedecer. Que o Senhor nos ajude nisso. Nós podemos ver em Hebreus o autor escrevendo, referenciando esse texto aqui de Salmo, citando esse Salmo, dizendo: vocês não precisam de outros sacrifícios, vocês não precisam de rituais, porque Cristo já é o maior e verdadeiro sacrifício. Ele é o Cordeiro dado para que não precise mais de sacrifícios de animais. O quanto a gente, diante da dificuldade, olha para Cristo como o sangue dele é suficiente para a minha vida. Cristo é suficiente para a minha vida. Isso é difícil, mas pela graça de Deus é possível também. O texto lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 5, diz: por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Uma clara referência ao Salmo 40. E o texto continua lá em Hebreus. Primeiro ele disse: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Isto é, o povo fazia os sacrifícios de acordo com a lei mandava, mas isso não significava que Deus já estava satisfeito com o povo. Versículo 9. Depois ele diz: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. O Salmo de Davi falando: o Senhor não quer sacrifício nem ofertas, o Senhor quer que apenas eu te ouça e te obedeça. O texto de Hebreus diz: o Senhor não quer sacrifícios nem rituais, que é apenas que mediante a oferta de Jesus Cristo você obedeça. Você obedeça. O quanto é necessário ainda você abrir os seus ouvidos para a voz de Deus. Será que Deus tem falado contigo e você não está ouvindo? Isaías tem um texto muito interessante relacionado a isso, Isaías 50, versículo 5, que ele diz: o soberano, o Senhor, Ele abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido mais rebelde, eu não me afastei mais. Ouvir tem a ver com obediência. Agora, se eu não paro para ouvir, se a vida é tão apressada que eu não tenho tempo para a palavra, se a vida é tão apressada que eu não tenho tempo para a oração, como eu vou ouvir a Deus e como eu vou obedecer a Deus?
Então, uma espiritualidade sadia tem a ver necessariamente com ouvir e obedecer a Deus. E para ouvir e obedecer, eu preciso parar e ter um momento com Deus. Ter um momento devocional, ter um momento onde eu chego a Deus e digo: Senhor, estou pronto para te ouvir. Que o Espírito Santo fale conosco. Esse é o nosso desejo. O Salmo 40 continua, os versículos de 7 até o 10, ele vai falar de como a angústia pode ser o momento onde você realmente vai estar sensível ao Espírito Santo, onde você vai estar mais apegado à palavra, onde você vai estar mais em obediência. O versículo 8 diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. O momento onde eu abro os meus ouvidos é o momento onde a palavra vai falar comigo. 9 e 10, versículos 9 e 10 do Salmo 40, o salmista continua falando da palavra. Ele diz: eu vou anunciar na comunidade, eu vou anunciar entre outros as tuas obras e o que eu tenho ouvido do teu Espírito Santo. Queridos, a nossa vivência de fé tem a ver basicamente com 3 ambientes. A intimidade, onde ninguém além de Deus conhece, aqueles pensamentos, aquelas dores, aqueles desejos onde eu e Deus vou viver. Lá no meu quarto, com a porta fechada, e lá eu preciso ter esse momento com Deus de oração, de estudo da palavra. Existe um outro momento onde eu estou na companhia de outro, onde eu tenho confiança para confessar o meu pecado, para orar um pelos outros. E isso é um segundo passo importante, essencial para a vivência cristã. E um terceiro passo também importante é a comunidade. É onde eu estou junto com a igreja e onde uns edificam os outros, onde a palavra é pregada, onde o testemunho é anunciado, onde a fidelidade de Deus é relembrada e glorificada. Qual desses passos nós temos nos distanciado? Qual desses passos a gente pode melhorar? Senão a gente vai ficar caminhando manco. Eu consigo conviver bem na comunidade, mas lá no meu quarto eu não tenho uma vivência com Deus. Ou o contrário, é preciso equilíbrio. A vontade de Deus para nós é um equilíbrio. Portanto, diante do problema, diante dos pés na lama, não se afaste do Senhor, mas pelo contrário, se aproxime cada dia mais e mais dele. E o Salmo 40 então conclui, os versículos 14 a 17, que diante do mal e da maldade, que diante da perseguição, eu não vou me deixar contaminar pelo mal e pela maldade. Essa foi a experiência de Jó. Jó, diante de perder tudo, diante de se sentir por completo em angústia, em completa, deixado para trás, sentido só, ele ouve não uma palavra de carinho, de acalento, um ombro amigo, mas ele ouve dos seus, entre aspas, amigos, uma palavra de acusação, uma palavra dura. Ele se sente só. Mas Jó não permitiu que a voz dura, a voz da maldade, fizesse dele também maldoso. É isso que está dizendo Romanos 12, né? Não deixem se amoldar pelo mundo, porque o mundo vai ter maldade. E nós, como discípulos de Jesus, não devolverei o mal com o mal, mas devolverei o mal com o bem. Não o mal com o mal, mas o mal com o bem. Isso é não se amoldar ao mundo. Isso é não viver de acordo com esse século. É ter amor a Deus e ter amor ao próximo. Isso é ser fiel ao Senhor no diante da dificuldade. Diante das dificuldades, que você seja alguém que tenha alegria em buscar e adorar a Deus, que possamos engrandecer o nome do nosso Deus, porque grande é o Senhor, diz o versículo 16 do Salmo 40. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Diante da dificuldade, eu olhar do que Deus já fez, as maravilhas que Ele já fez, ter gratidão e poder dizer: grande é o Senhor. Para concluir, versículo 17, ele fala: quanto a mim, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas Tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda, Tu és o meu libertador. Não te detenha, Senhor, em me socorrer, ó meu Deus.
eu sou pobre, eu sou necessitado. A gente, para se achegar a Deus, seja por clamor, por pedido de socorro, seja por canção de louvor, comece o primeiro passo dizendo: Senhor, eu sou necessitado de Ti. Senhor, eu tenho necessidade do Senhor e eu preciso de Ti. Mas lembre que o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor cuida dia após dia após dia. Mesmo naquela noite onde a gente não sente Deus cuidando da gente, Deus está cuidando. Mesmo quando a gente não aguenta mais esperar, Deus está cuidando. Mesmo quando a gente não lembra, Deus cuidou e continua cuidando e vai continuar cuidando da gente. Que diante de todas essas dificuldades e dores que vai nos alcançar, mas mesmo com os pés na lama, eu posso dizer: o Senhor cuida de mim, porque Ele é fiel e eu serei grato a Deus. Amém? Eu vou pedir que você aproveite esse momento para fechar teus olhos. Eu sempre acho essencial que a gente tenha um momento de reflexão com Deus, de olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, como eu sou necessitado da Tua ajuda, como o pecado me persegue dia após dia, como eu me vejo às vezes sofrendo por pecar contra Ti, ó Deus. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor cuida de mim. Fala para Deus, para Ele te ajudar a sempre confiar em Deus, a sempre esperar pacientemente nele, a sempre ter nos lábios uma canção de gratidão, de louvor. Deus é o Supremo, Jesus Cristo é o Supremo Pastor. Ele cuida de cada um de nós. Ele conhece as nossas dores mais íntimas, Ele conhece as nossas dificuldades mais íntimas. E Ele, sobretudo, Ele cuida e ama tanto a cada um de nós que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. O quanto no dia a dia eu vivo olhando para Jesus, consumador da minha fé, esse que se entregou, que derramou o seu sangue por mim. O quanto nos meus lábios há uma canção de alegria, de louvor, de confiança de que esse Deus cuida de mim. Há um texto em Apocalipse muito interessante, onde João vê sobre todas as coisas anjos, milhares e milhares de anjos anunciando quão grande é Deus. Ele diz: eu tenho um cântico novo na minha boca. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então João continua dizendo: então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Depois de ouvir todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Quando a angústia te alcançar, faça como essa visão: digno é o Cordeiro. Nós vamos cantar, e eu queria aproveitar esse momento para convidar você que sente que ainda não confia por completo, ou ainda não se entregou por completo a Jesus Cristo. Eu quero te convidar a nós fazermos juntos essa oração de confiança. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui até a frente, e eu quero orar pela tua vida.
para que você possa entregar a vida a Jesus Cristo. Reconhecer que a partir de hoje eu terei uma vida de confiança em Deus, não mais uma confiança em mim mesmo, não mais uma confiança em qualquer outro falso Deus, mas uma confiança no verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Que todos nós possamos confiar nele, que Ele cuida de nós.